A paz de Senhor Jesus Cristo, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Sabemos que a palavra do Senhor ela é uma bússola que guia o viajante. A palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é pão que alimenta, é água que sacia. A palavra de Deus é viva e é eficaz. É mais penetrante do que espada afiada de dois gumes. Ela é apta a discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então eu tenho uma palavra de Deus para você neste momento. Lá em Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 19, diz assim: E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à direita nos céus, muito acima de todo principado e autoridade, e poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Nós, no outro vídeo, falamos sobre a igreja e alguns termos aplicados à igreja. Entre esses termos aplicados à igreja, nós falamos que a igreja de Cristo ela é conhecida como o povo de Deus. A igreja ela é conhecida como o corpo de Cristo. Exatamente como o corpo de Cristo que ela é apresentada de uma forma mais sublime, porque Jesus Cristo é o cabeça desse corpo. Deus tem formou a igreja. Temos também algumas figuras relacionadas à igreja, apresentando a igreja como noiva de Cristo, como o rebanho do bom pastor, como os ramos da videira verdadeira, como o templo de Deus. São algumas figuras, alguns termos aplicados à igreja. Mas qual é o propósito da igreja? O propósito da igreja é abençoar a humanidade. A igreja é uma comunidade formada por Cristo em benefício do mundo. Nós estamos aqui nesta terra como sal para dar o tempero. Estamos aqui nesta terra como sal para dar preservação. Se este mundo ele ainda está sendo bem habitável, é porque a igreja de Cristo ela ainda está na terra. Nós somos o canal, nós somos mensageiros, nós somos porta-vozes, nós somos embaixadores de Cristo aqui nesta terra. A parte central das últimas instruções de Jesus Cristo aos seus discípulos antes da sua ascensão foi exatamente isso, de evangelizar o mundo e fazer novos discípulos. Assim, se aproximando o momento de Jesus Cristo ascender aos céus, chegando o momento dele sair dessa terra, subindo a ascensão dos céus, sendo ali encoberto por uma nuvem, antes, porém, daquela passagem conhecida, onde ele vai subindo, e ali uma nuvem o encobre, e ali aqueles galileus, eles continuam olhando para cima, perplexos, diante daquele acontecimento. Aparece ali alguns anjos e dizem: varões galileus, porque estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi elevado, ele voltará um dia. E chegando perto deste momento, o ponto central das instruções de Jesus aos discípulos foi: evangelizem o mundo. Foi: façam novos discípulos. E nós precisamos evangelizar. Nós precisamos fazer novos discípulos. Há uma necessidade urgente da igreja de Cristo Jesus, ela se preocupar com a evangelização.
dela se preocupar em fazer novos discípulos, ela se preocupar de levar esta palavra, estas boas novas a todas as faixas etárias, a todas as classes sociais, de nós nos preocuparmos em falar de Jesus para a criança, para o jovem, para o adulto, para o idoso, porque todos precisam ouvir falar de Jesus. Não somente aquele modo de falar de Jesus em um púlpito, porque eu comparo um pregador em uma tribuna como alguém que tem em suas mãos um balde cheio de leite materno e diante dele vários bebês. Ele joga aquele leite sobre aqueles vários bebês e alguns conseguem pegar aquele leite e ter ali os nutrientes, outros porém não. Mas o evangelismo pessoal é quando você pega uma mamadeira e coloca na boca da pessoa e ela vai ter condições de receber diretamente de Deus, através da tua vida, uma palavra, um alimento sólido para que gere nela fé. Porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Muitos de nós hoje não estamos mais evangelizando. Muitos de nós hoje não estamos mais nos preocupando em fazer novos discípulos. Nós precisamos fazer novos discípulos. Nós precisamos ter filhos espirituais. Você tem filho espiritual? Você tem cuidado de alguém? Você tem sido pai de alguém na fé? Você tem dado as mãos a alguém e dito a este ou a esta, eu vou te ajudar a caminhar? Você está iniciando-se, você está começando a sua carreira e eu serei o seu tutor, eu serei alguém que estará ao teu lado te ajudando. Se preocupe com isso. Pensemos nisso, porque o ponto central de Jesus nas suas instruções antes de ascender ao céu foi exatamente isso: ide anunciar o evangelho, ide fazer discípulos. Precisamos compartilhar o evangelho de Jesus. Dizer que ele salva, que ele cura, que ele liberta, que ele transforma, que ele pega o homem na sarjeta, que ele pega o homem derrotado e faz o homem um vencedor. Está lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 18 e 19. Está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e no versículo 8. Esta grande incumbência que eu recebi do Senhor e que você também recebeu do Senhor, que é de evangelizar, de levar a palavra de Deus aos perdidos, aos sedentos. Todos devem ouvir, sejam ricos ou pobres, saudáveis ou enfermos, sejam eles crianças ou jovens ou idosos, todos precisam, nesses dias, ouvir falar de Jesus. A igreja também é uma comunidade que adora. Além de nós evangelizarmos, além de nós fazermos discípulos, nós também fomos chamados para adoração. Fomos chamados para adorar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Nós, como igreja, não podemos parar de adorar. Nós, como igreja, não podemos parar de entoar hinos de louvores ao nome do Senhor. Que a nossa vida seja uma vida que adore a Deus. Que as nossas palavras sejam palavras que adorem a Deus. Que o nosso canto seja um canto novo, um canto de vitória, um canto de adoração ao nome do Senhor Jesus. A tua vida tem adorado a Deus? O teu canto tem adorado a Deus? Vamos adorar a Deus, porque este também é o propósito da igreja, é adorar
ao nome do Senhor. E o terceiro propósito da igreja é ser uma comunidade edificante. Precisamos edificar-nos a nós mesmos e precisamos também edificar a outros. Você é alguém que Deus lhe deu ferramentas. Você é alguém que Deus te colocou em uma parte e lhe deu ferramentas para edificar muros, para edificar casas, para edificar pontes, para edificar vidas. Edificar de que forma? Edificar na oração, edificar na palavra de Deus, edificar no testemunho, edificar a Deus em todo momento, para que outras pessoas possam ter em você uma segurança e um abrigo. Esses são os propósitos da igreja: evangelizar, fazer discípulos, adorar e ser uma comunidade edificante. Como nos edificar? O alicerce, a pedra de esquina, ela é Cristo Jesus. A pedra de esquina, a pedra principal, o alicerce é Jesus. E nós agora precisamos edificar, precisamos agora construir, precisamos agora testemunhar, precisamos agora falar desse evangelho, precisamos agora ser um abrigo àqueles que estão desabrigados. Esses são os propósitos da igreja. Jesus te chamou para esses propósitos. Esse estudo diz-nos para nós o seguinte: na evangelização, a igreja focaliza o mundo. Na evangelização, o nosso foco é a humanidade. Quando eu falo mundo, eu estou me referindo à humanidade. Eu estou me referindo a homens e mulheres. Eu estou me referindo a pessoas. Precisamos focar nisso. Esse foco nós não podemos perder. Por mais difícil que esteja a nossa vida, por mais difícil que esteja a nossa caminhada com Deus, precisamos ter este foco, o foco da evangelização. Na adoração, a igreja volta-se para Deus. O foco, as pessoas estão à nossa volta. Na evangelização. Quando adoramos, nós agora nos focamos em Deus. Porque Ele é o nosso provedor. Ele é a fonte. É dele que extraímos palavras. É dele que extraímos esta força. É dele que extraímos algo especial para que as pessoas recebam, não de nós, mas de Deus. Na evangelização, a igreja focaliza o mundo. Na adoração, volta-se para Deus. E na edificação, atenta-se para si mesma. É interessante isso. Porque nós não podemos tão somente nos preocuparmos com aqueles que estão à nossa volta. Devamos nos preocupar? Sim. Devamos orar por eles? Sim. Devamos falar de Jesus Cristo para eles? Sim. Devamos nos voltar a Deus e adorar a Deus, glorificar a Deus? Sim. Mas também devamos olhar para nós, fazermos uma introspectiva, ver como está a nossa fé, ver como está a nossa vida espiritual. Porque não adianta eu apontar o céu para outras pessoas e eu mesmo ir para o inferno. Não adianta eu estar ali adorando a Deus, porque a Bíblia diz que nem todos aqueles que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todos aqueles que evangelizam, que ganham almas para Jesus, entrará no reino dos céus. Mas aqueles que também cuidam de si próprio,
cuidam de si baseando-se na palavra de Deus. Daí também surge uma pergunta: você tem cuidado da sua vida espiritual? Você tem colocado a sua vida em um lado da balança e colocado a Bíblia no outro prato da balança e tem pesado? Ou estamos como aqueles homens a qual foi escrito na parede, dizendo: pesado foste na balança e foste achado em falta. Que nós não sejamos achados em falta, mas que nós nos preparemos, que nós nos consagremos, que nós tenhamos uma vida de retidão, para que possamos salvar a muitos, mas que nós também sejamos salvos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A igreja é também chamada a ser uma comunidade com solicitude e responsabilidade social. Nós temos que ter a solicitude, nós temos que ter uma responsabilidade social. Boas obras não salvam, mas as boas obras acompanham a vida do salvo. Nós temos feito boas obras? Será que nesses dias em que nós estamos atravessando, nós temos observado quem está à nossa volta, quem está precisando de uma cesta básica, quem está precisando de uma oração, de um aconselhamento, de um apoio espiritual, de um apoio emocional? Isso também faz parte da Igreja de Cristo Jesus. É uma incoerência nós, como igreja, entrarmos em um lar, fazermos ali uma oração, lermos ali um texto da palavra de Deus e nós não perguntarmos se aquela família está bem, se aquela família tem o que comer, tem o que jantar aquela noite, tem o que almoçar no outro dia. Precisamos trabalhar dos dois lados, do lado espiritual e do lado físico, material, porque isso também faz parte da Igreja de Cristo Jesus. Porque a Igreja de Cristo, ao mesmo tempo, ela é um organismo e ao mesmo tempo ela é uma organização. Os dois pontos de vista, organismo e organização, não precisam colocar-se em estado de tensão, pois é possível perceber que se completam mutuamente. Não há uma briga da igreja como organismo, da igreja como organização. Elas se completam mutuamente. Há coisas que não dependem de mim para acontecer. Há coisas na igreja que não dependem de você para acontecer, mas há coisas que dependem de nós. Assim como é o nosso organismo. Se espetar uma farpa em meu braço ou minha perna, o meu próprio organismo vai gerar ali algo para que demonstre que aquele objeto não pode ficar ali. Vai ter ali uma infecção, inflamação, vai ter que ser expelido aquele objeto estranho do meu corpo. Isso não depende da minha vontade. Mas o agasalho, quando esfria, a água, quando estou com sede, ir lá e beber, procurar uma água saudável para tomar, isso faz parte da minha organização. Assim é a igreja. Que possamos entender isso, viver isso, que Deus em Cristo nos abençoe. Você é a igreja de Cristo Jesus. Você é povo de Deus. Você é o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo. O propósito que Deus te chamou para ser igreja é para você evangelizar este mundo, fazer novos discípulos, adorar a Deus e edificar. Edifique a outros, mas edifique também a si mesmo. Eu quero orar nesse momento. Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, abençoa nós, ó Pai. Abençoa a tua igreja.
dá a tua graça, dá a vitória, joga por terra toda barreira, todo mal, que a tua igreja vença, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus, até o próximo vídeo. Um abraço.